Olá, bem-vindo à nossa terceira aula. Essa aula nós montamos para aqueles praticantes que têm alguns acessórios em casa. Então, eu sei que nem todo mundo tem Bozu, mas é uma aula que é possível realizar sem o Bozu. Então, as outras coisas são halter, bola daquela com alça. Então, assim, você pode fazer com ou sem o acessório, não tem problema. A gente incrementou porque eu soube que algumas pessoas têm em casa ou na academia do prédio e está à disposição, então a gente vai utilizar. Inicialmente a gente vai fazer uma parte de alongamento, essa parte de alongamento eu vou realizar junto com vocês. As outras partes nós vamos fazer como na primeira aula. Eu demonstro 3 repetições, você pausa o vídeo, realiza o número proposto na aula e aí você despausa para continuar seguindo o vídeo. Tá legal? Então a gente vai começar com a parte de alongamento. Então, inicialmente, a gente vai sentar, flexionar um dos joelhos e estender a outra perna. Essa aula não é uma aula tão difícil, ela é uma aula de força, tá? Tem bastante fortalecimento. Mas ela não é uma aula tão difícil de realizar. A quantidade de repetições, eu vou falando e a gente vai se alongando, tá bom? Você vai segurar lá a ponta do seu pé. A quantidade de repetições, ela pode variar de 8 a 15 repetições. Então, você vai realizar, se você achar que está muito fácil fazer 8, você pode chegar em 10, 12 ou 15 repetições, de acordo com o seu próprio condicionamento. E a gente vai trabalhar sempre, se os exercícios forem bilaterais, você vai fazer os dois lados, de 8 a 15. Esses alongamentos a gente está segurando em torno de 20 a 30 segundos cada um. Então pode trocar de perna, flexiona o outro joelho e leva a mão lá no pé. Cresce as costas um pouquinho. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem a qualquer momento chamar a gente no WhatsApp que a gente tira dúvida, conversa. Se vocês precisarem de um apoio durante a realização da aula, combina antes e fala pra gente, estou pretendendo fazer a aula em tal horário. Aí você antes combina por WhatsApp com a sua instrutora, tá bom? É uma forma da gente poder acompanhar, poder ajudar de alguma forma, mesmo que à distância. Pode retornar. Agora, você vai juntar as duas solas do pé um pouquinho, vai crescer bastante a coluna e vai afastar os seus joelhos lá na direção do chão. Lembra de respirar em todos os exercícios. E a gente vai alongar também um pouquinho dos ombros hoje. Cruza as pernas. Vai posicionar um dos braços à frente do tronco. A mão próxima do cotovelo vai tracionar nessa posição. E você vai olhar por cima do seu ombro, lá na direção oposta. Voltou. Posiciona o outro lado da mesma forma, gira a cabeça para o lado oposto, deixa o cotovelo estendido e o ombro relaxado. Vamos alongar um pouquinho o pescoço, então cresce a coluna, deita a cabeça de lado e só o peso da mão vai apoiar na cabeça aqui. Não precisa puxar a cabeça com força, é só o apoio, o peso do seu próprio braço tracionando aqui. Esse outro ombro lá na direção do chão, pode até apoiar essa outra mão no chão e tracionar um pouquinho para baixo. Voltou. Mesma coisa do outro lado. Mantenha o ombro lá embaixo na direção do chão, pendura a cabeça. Agora, eu vou virar de lado só para ficar mais fácil de visualizar. Você vai apoiar as mãos cruzadas nessa posição na nuca. E aí você vai pendurar a cabeça para frente. E não precisa puxar, você vai crescer as costas
Não precisa puxar a cabeça, é só soltar o peso da mão. Voltou. E a gente vai ficar de pé um pouquinho. Nessa posição, você vai afastar os seus pés, girar os joelhos para fora na direção da ponta do pé. E aí a gente vai abrir o braço. Então, eu vou tocar a mão oposta no pé. Eu vou levar lá no pé e voltar. Vou levar lá no pé e voltar. Sempre fazendo junto comigo. Respira. Solta o ar para descer. Inspira para subir. Mais uma. E pode voltar. Fecha um pouquinho. Ainda de pé, a gente vai fazer um alongamento de tronco lateral. Então, nessa posição, você vai estender um dos seus braços, vai deixar as pernas ligeiramente afastadas, mão na cintura e vai inclinar para o lado. E vai voltar. Vamos fazer 5 cada lado desse daqui, só para dar uma aquecida no tronco e dar uma alongada lateral. Devagar, tá bom? Para não machucar as costas. Lembra de manter o umbigo puxado lá para dentro. E a mesma coisa do outro lado. 5 vezes só. Inspira e volta. Exala e vai. Inza e volta. Aí. Só mais uma vez. Aí. E descansou. Eu vou preparar a parte dos exercícios agora. Eu vou montar aqui para a gente começar. Só um instantinho. Bom, a gente vai iniciar a parte de exercícios de força, né? A gente vai utilizar o Bosu hoje. Então, assim, vamos usar Bosu e alguns outros acessórios. Lembrando, se você não tiver nenhum exercício, é impossível de fazer livre, sem nada, tá? Então, se você não tem Bosu, não tem problema. Você pode realizar do mesmo jeito. É que o Bosu, ele é um acessório dificultador, porque ele é instável. Então, a hora a gente vai trabalhar com ele nessa posição, hora com ele virado ao contrário. Então, é para deixar a superfície instável, para dificultar o exercício. Isso não significa que você não possa fazer o mesmo exercício sem Bosu, sem bola, sem nada, sem halter, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa maneira. Eu vou explicar 3 repetições, você pausa e realiza o seu. Então, a gente vai começar um exercício de afundo em cima do Bosu. Então, você vai posicionar o seu pé bem em cima dessa bolinha que tem no centro dele e o outro pé um pouquinho mais para trás. O ideal é a gente trabalhar sem apoio. Só que se você ficar muito instável e quiser se apoiar na parede, por exemplo, do lado, você pode apoiar. O pé de trás fica levantado. Então, eu vou erguer o calcanhar, flexionar o da frente e eu vou dobrar essa daqui. Eu vou afundar um pouquinho e subir. Eu não preciso descer até o chão, tá? Eu vou descer um pouquinho e subir. Eu vou descer um pouquinho e subir. Lembrando que eu vou utilizar todos os princípios do Pilates. Então, eu vou respirar, eu vou manter um bom alinhamento, eu vou contrair a musculatura abdominal durante toda a realização do meu exercício. Então, eu vou inspirar, exala e desce. Ins. Exala e desce. E assim por diante. Então, lembrando, você vai fazer de 8 a 15 repetições de cada perna, tá? Então, depois troca a perna e realiza o próximo exercício. Para o próximo exercício, a gente vai virar o Bosu ao contrário. Eu vou girar ele aqui e vou trabalhar com ele nessa posição. Eu vou apoiar as mãos aqui na lateral e vou estender as 2 pernas aqui, como se fosse fazer uma prancha. E aí eu vou trazer uma perna e trocar pela outra. Trazer uma perna e trocar pela outra. A ideia é que eu não movimente o Bosu nessa posição durante a execução do movimento. Eu vou estender a perna, vou travar o Bosu
sem balançar, e vou tirar uma perna do chão e voltar ela no chão sem balançar o bozu. Esse é o desafio desse exercício. Então esse aqui você vai fazer menos repetições, porque ele é bem cansativo, porque envolve uma prancha abdominal isométrica. Então esse aqui você pode fazer 8 repetições de cada perna. Então estabilizou, apoiou os pés, traz uma perna, traz a outra. Vai fazer 8 vezes cada perna, sem mexer o bozu, ok? Então pode realizar o seu. Eu vou pausar e a gente volta para o próximo exercício. Esse que a gente vai fazer agora, ele é bem parecido com o anterior, porque ele é uma prancha com saída de perna também. Só que ao invés de eu puxar o joelho para frente, eu vou levantar a perna lá atrás e voltar. Então eu tenho que estabilizar o bozu, estabilizar o tronco e realizar. Lembrando, se você não tem bozu, você pode fazer da mesma forma, só que com os braços apoiados no chão, tá bom? As mãos apoiadas no chão. Então, primeira coisa, monta uma prancha bem alinhada, aqui. E aí você vai, sem balançar o bozu, tirar uma perna e apoiar. Tirar outra perna e apoiar. Então, você vai fazer de cada perna 8 repetições. Solta o ar na elevação da perna e volta. E volta. Não tenta fazer rápido. Tipo, faz lento, na mesma velocidade da sua respiração. E volta. Tá? Não tenta fazer depressa demais. Faz controlado, mantém bastante estabilidade do bozu, não deixe ele balançar. Se você não tiver bozu, apoia a mão direto no chão e realiza um movimento de perna, ok? Lembra, prancha bem alinhadinha, não deixa o quadril cair muito e não suspende ele demais. Deixa tudo alinhado, cabeça, tronco e quadril. O próximo exercício, eu vou usar o bozu e um halter. O halter não precisa ser tão pesado. O objetivo desse exercício é trabalhar a mobilidade torácica. Então eu vou deitar sobre o bozu só com a parte torácica. Aqui, eu não sei, fiquei em dúvida se está gravando. Tá gravando. Então, daí a gente vai deitar sobre o bozu com a parte torácica. Então, eu vou me afastar um pouquinho dele, não vou encostar o quadril muito próximo, vou deixar um pouquinho para frente e vou me reclinar para trás. Então, eu vou deitar a parte alta das costas aqui nele. E vou usar o halter. Então, eu vou estender o braço aqui, vou deitar a cabeça e levar o halter lá atrás. Então, eu vou mobilizar a parte alta do tórax, vou alongar um pouquinho nessa posição, abrindo o peitoral. Aí eu volto o halter e levo ele lá perto do joelho. Aí eu deito, desço o halter, olhando lá para o teto, deixo o braço ir lá atrás e volto. Eu não dobro o cotovelo, tá? Vou levar, deixar descer e voltar. Mas eu não vou chegar aqui e dobrar o cotovelo para o halter chegar no chão. Eu vou deixar ele esticar aqui, ó, tá? E vou voltar. Esse aqui você pode fazer 10 repetições. Eu vou mostrar uma versão para quem não tem bozu. Quem não tem bozu vai poder usar uma pilha de almofadas firmes ou 2 travesseiros mais firmes, como esses aqui. Então, você vai poder deitar do mesmo jeito, um pouquinho distante da pilha, vai deitar só a parte torácica no topo do travesseiro aqui. E a mesma coisa, vai deitar lá atrás e voltar. Como o travesseiro é mais macio que o bozu, o ideal é que ele seja mais firminho e até que fique um pouquinho mais alto, porque ele cede quando a gente deita. Então, se você tiver 3 travesseiros ou 2 travesseiros e uma almofada mais firme, onde você encaixe bem no meio da torácica, fica melhor para fazer esse exercício. Então esse você vai fazer 10 repetições e vai voltar, tá legal? Então pode fazer as suas 10 repetições, a gente já se fala para o próximo. O próximo exercício é um agachamento realizado em cima do bozu. Então como que a gente vai fazer? Você vai subir no bozu. Pode ser com ou sem halter.
Você vai levar o halter aqui na frente, vai agachar e subir. No agachamento, cuidado com o joelho. Ele não pode ir lá na frente nessa posição. Eu tenho que jogar o quadril para trás e subir. E não preciso me agachar muito, tá? É um agachamento que eu trabalho coxa e glúteo e trabalho também equilíbrio. Então, você vai fazer 8 a 15 repetições tentando se equilibrar em cima do bozu, tá bom? Então, faça suas repetições. Eu vou me preparar para o próximo exercício. Esse próximo também tem o mesmo objetivo de trabalhar equilíbrio e agora braço junto em cima do bozu. Então, a ideia é que a gente trabalhe o tríceps. Então, você pode usar ou um halter ou uma bola como essa, uma bola com alça, tá bom? Eu vou reposicionar só um pouquinho a câmera, porque eu vou precisar colocar um pouquinho para trás. Eu vou trabalhar em pé em cima do bozu, senão ele corta a parte alta da cabeça e os braços. Só um instantinho. Agora acho que melhorou. Você vai subir em cima do bozu, aqui, afastar um pouquinho as pernas e vai esticar o braço aqui embaixo com a bola ou halter. Aí você vai levantar o braço, flexionar o cotovelo, estender de volta e voltar para a posição inicial. Você vai tentar se movimentar o mínimo possível em cima do bozu, então as pernas. Você vai tentar segurar de maneira que elas não balancem, tá? Segura firme o máximo que você puder e realiza todo esse movimento de braço aqui. Ao levantar o braço com a bola ou com o halter, cuidado para não mover a cabeça para frente. Então você vai levantar, cuidado que nessa hora é tentador fazer isso aqui com o pescoço. Mantenha o alinhamento e leva só a bola lá atrás. Estende de volta e abaixa o braço. Esse você pode fazer 8 a 15 repetições também. Eu vou pausar para você realizar suas repetições. A gente já se fala. O próximo exercício que a gente vai fazer é uma ponte. Peraí. Espera só um pouquinho. Vou reposicionar também, vou trabalhar dentro. Prontinho. Aqui a gente vai deitar com o tronco em cima do bozu, pés paralelos, joelhos um pouquinho afastados. Nessa posição, a gente vai realizar uma ponte de quadril, uma elevação pélvica, mantendo o tronco apoiado em cima do bozu. Então, eu vou subir o quadril no alto e vou descer devagarzinho. Toquei o quadril no chão, subo imediatamente soltando o ar. Inspiro para descer, exalo e subo. E desço. Isso aqui você pode fazer, se não tiver o bozu, com alguma outra superfície que você tenha, que seja gostosa, que seja confortável para o tronco. Pode ser alguma caixinha, aqueles bloquinhos de yoga se você tem em casa, até mesmo uma pilha firme de almofadas você pode usar para fazer essa elevação pélvica apoiando a caixa torácica. Você vai fazer também de 8 a 15 repetições desse exercício. E eu vou já mostrar o próximo exercício. O próximo é uma prancha. A gente vai virar o bozu outra vez. Ele é uma prancha abdominal. Gente, eu peço desculpa que às vezes eu tenho que reposicionar a câmera quando a gente vai trabalhar em pé. E eu tô sozinha no estúdio gravando, porque vocês sabem, a gente está nesse isolamento. Não tinha muito sentido eu pedir que as outras físios viessem comigo aqui. Mesmo porque elas usam a condução para vir para cá e aí achei que não fica viável. Então eu vim gravar sozinha. Então de vez em quando eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência quando eu tenho que reposicionar a câmera, tá bom? Então é o seguinte, prancha abdominal. É o último exercício com bozu, né? A gente vai seguir com outros exercícios sem ele. Se você não tem o bozu, você vai fazer a prancha normal, tá? No chão. Vai apoiar a palma da mão. Quem tem bozu, mão no bozu. Quem não tem, mão no chão. Alinha punho, cotovelo e ombro. Posiciona a perna e posiciona a outra. Você vai segurar essa prancha por 15 a 30 segundos, depende do seu condicionamento. Se você tem um bom condicionamento, vai segurar por 30 segundos. Se você tem um condicionamento razoável, segura 20. Se você é mais iniciante, 15 segundos, tá bom? Vai segurar essa prancha
E aí, se você falar assim, mesmo assim, acho muito difícil, você vai apoiar os seus joelhos no chão dessa forma e vai manter a prancha, tá bom? Aí a gente posiciona um pouquinho mais para frente o bozu, se você achar muito difícil, e pode tirar os pés do chão nessa posição e manter a prancha abdominal aqui, tá? Então, pode realizar o seu. Vou me preparar para o próximo. Agora a gente não vai mais utilizar o bozu, vamos utilizar outros acessórios, tá legal? O próximo é o abdominal. Então eu vou mostrar duas versões dele. É um abdominal com peso. Você pode usar bola com alça, ou pode usar um halter, ou pode usar alguma coisa, um objeto com peso em torno de 2 a 3 quilos que você tiver em casa. Se você aguenta e quer usar um peso até um pouco maior, pode chegar até uns 4 quilos mais ou menos, tá bom? Eu vou demonstrar de duas formas, porque existe uma forma mais fácil e uma forma dele completo. O completo eu não tenho condições de demonstrar devido ao tamanho dessa barriga, daí não dá para fazer ele completo. Mas quase todo mundo já realizou ele aqui no estúdio completo, que consiste no quê? Você se senta, estende o braço, deita até o final, eleva o braço lá em cima, toca a bola no chão e retorna para essa posição inicial. Eu não consigo fazer o retorno dessa posição por conta da gravidez, mas se você consegue realizar ele completo, sem tirar os pés do chão, você vai deitar lentamente até o final. Eu consigo deitar, mas não consigo voltar. E vai levantar o braço aqui e vai voltar depois até se sentar, tá? Agora, se você está gestante ou não consegue fazer essa subida até sentar, você vai fazer a versão curta. Como que é a versão curta? Você deita, estende o braço aqui, você vai levar lá em cima e vai subir. Vai só tocar a bola aqui na coxa e voltar. Subir só um pouquinho, tocar a bola na coxa e voltar. Cuidado para não trabalhar só o pescoço. Você tem que subir a parte alta do tronco, ativando a parte alta do seu abdômen, tá bom? Então, inspira parado, sobe soltando o ar. Inspira para voltar, sobe soltando o ar, tá? Esse é o exercício proposto nessa posição. Então, se você é um aluno que aguenta fazer ele completo, faça completo. 12 a 15 repetições desse exercício, tá legal? Aí eu já vou explicar o próximo, que também é um abdominal, que você pode usar halter ou a bola. Eu vou demonstrar com o halter. Ele é um abdominal oblíquo. O que você vai fazer? Pé paralelo, na posição que a gente estava antes, braço aqui. Você vai descer um pouquinho e vai segurar essa posição de inclinação. E aí você vai trazer o halter aqui e aqui. Vai sempre girar para um lado e para o outro. Um lado e outro. Quantas você vai fazer? De 10 a 15 repetições cada lado, tá bom? Então, realize o seu exercício, vou me preparar para o próximo e a gente já se fala. Bom, para a gente finalizar a aula, tem um abdominal a mais, que ele se chama teaser. Várias pessoas já fizeram ele aqui. No momento, estou com um pouco de dificuldade de demonstrá-lo na posição correta, porque meu centro de gravidade está em constante mudança, então eu não consigo estabelecer um bom equilíbrio com a perna estendida, como eu deveria ficar. Então, eu vou mostrar com a perna flexionada e você em casa, se você está habituado a fazer aqui no estúdio com a perna estendida, você vai fazer com a perna estendida. Eu vou fazer nessa posição, então você vai se equilibrar no seu quadril. A coluna pode arredondar na lombar só um pouquinho e você vai estender os seus braços aqui. Você vai segurar essa posição desde que seja confortável para a sua lombar. Se você normalmente sente dor na lombar para realizar esse exercício, você não vai fazer ele sozinho em casa, tá bom? Só se você faz e se sente confortável. Então você vai posicionar, juntar os pés, estender o braço aqui. Ombro não pode subir, tem que abaixar e crescer um pouquinho as costas aqui. Você vai segurar de 20 a 30 segundos essa posição. Se for muito difícil para você, comece segurando 10 a 15 segundos, tá bom? Realize o exercício e depois descansa. Eu já vou explicar o próximo
aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. O próximo, ele se chama cadeira isométrica. Ele vai ser feito contra uma parede. Então, você vai trabalhar a coxa, principalmente. É uma isometria. Ele cansa bastante. Então, você vai ficar de pé e vai encostar em uma parede. E aí, você vai agachar nessa posição. E você vai se sustentar nas coxas. Vai pressionar o calcanhar contra o chão e manter essa posição aqui. Quanto tempo? Você vai segurar, mesma coisa, de 15 a 30 segundos. Você vai tentar ficar 30 segundos nessa posição. Cansou? Devagarzinho apoia na parede e sobe ficando de pé. Ele cansa bastante a coxa. Esse a gente vai dividir em séries de repetições. Então, o que você vai fazer? Vai repetir isso? Quantos segundos você aguenta ficar? Pode agachar bastante, tá bom? Afundar bastante aqui, ó. Ombro encaixado. Se você aguenta segurar 20 segundos, você vai fazer 3 de 20. Se aguentar 30, 3 de 30. E assim por diante. Combinado? Então, pratique o seu exercício, a gente já se fala para finalizar essa aula. Bom, gente, eu queria agradecer pela participação, lembrar que eu gostaria de um feedback, principalmente no seguinte sentido. Quero saber se vocês estão conseguindo realizar sem a nossa supervisão, se está tranquilo de fazer. E quero lembrar que nem sempre as aulas serão muito pesadas, porque a gente tem que pensar aqui para o estúdio todo. Então, até na frente de algumas aulas, hoje vai estar escrito aula 3. A aula 3, ela é um pouquinho mais puxada. Então, o nome da aula vai fazer referência de que é uma aula de fortalecimento, tá? Uma aula mais pesadinha um pouco e com acessórios. Por quê? Ela não é uma aula muito básica, vamos dizer assim. Então, mas eu vou preparar algumas que sejam aulas mais simples, para que todo mundo consiga executar. Então, tem dias que as aulas serão mais puxadas, outros dias elas serão mais leves, conterão mais alongamento, terá força, mais exercícios mais simples de executar, tá bom? A outra coisa é em relação à quantidade de exercícios. A quantidade está boa? Está muito? A aula está longa demais? Vocês querem que faça com menos exercícios? Ou vocês estão com tempo suficiente para realizar uma aula desse tamanho? Só para eu ter um feedback legal e ter noção se tá bom assim ou não, tá bom? Gente, obrigada pela participação. Não esquece de comentar com a gente. Um beijo para vocês. Obrigada.